Nunca imaginei que proteger meus filhos custaria meu casamento. Não acho que sou o monstro que meu marido diz que eu sou, mas talvez eu tenha me tornado uma durante esses anos de silêncio. Antes de eu começar a contar a minha história, me digam de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Vamos lá. Famílias não são perfeitas, e a minha não é diferente. Mas há uma diferença entre imperfeição e abuso emocional disfarçado de jeito de família. Demorei anos para entender isso. Sim, minha sogra pode ser direta. E sim, ela fez comentários naquela última reunião familiar que me deixaram com o estômago embrulhado. Ela disse que meus filhos eram difíceis de lidar, que sempre faziam barulho e corriam pela casa. E então comparou eles com os filhos da minha cunhada de uma forma que soou como uma punhalada no peito. Os filhos da Marina são tão bem comportados, ela disse, olhando diretamente para mim. Eles sabem sentar quietos, não gritam como uns selvagens. Meus filhos, de 5 e 7 anos, estavam brincando no quintal, fazendo barulho como crianças fazem, sendo crianças. Mas para ela, isso era selvageria. Para ela, meus filhos eram um problema a ser corrigido. O pior é que meu marido estava sentado ali, ouvindo tudo, e não disse uma palavra. Apenas assentiu e murmurou algo sobre crianças sendo crianças de uma forma que soou mais como desculpa do que defesa. Quando chegamos em casa naquela noite, eu estava tremendo. Não de raiva, mas de algo mais profundo. Uma realização que vinha se formando há anos e que finalmente cristalizou naquele momento. Você ouviu o que sua mãe disse sobre nossas crianças? Perguntei a ele enquanto colocávamos os pequenos para dormir. Ele suspirou, aquele suspiro cansado que eu já conhecia tão bem. Ela não quis dizer por mal, amor. É só o jeito dela de falar. O jeito dela de falar? Ela chamou nossos filhos de selvagens, Ricardo. Na frente de toda a família. Você está exagerando. Ela só disse que eles são ativos. E ali estava. A mesma resposta de sempre. Eu exagerando. Eu sendo sensível demais. Eu criando problema onde não existia. Mas dessa vez, algo dentro de mim quebrou. Não de tristeza, mas de clareza. Ricardo, eu disse, minha voz mais firme do que senti. Há quantos anos você me diz que estou exagerando? Ele pareceu confuso. Do que você está falando? Quando sua mãe disse que eu cozinhava feijão demais salgado na frente de todos na Páscoa passada. Você disse que eu estava exagerando. Ela só estava ajudando. Quando ela comprou um tablet de R$ 1.000 para o filho da Marina e deu uma camiseta do shopping para nossa filha no mesmo aniversário. Você disse que eu estava exagerando. Ela não precisa gastar igual com todo mundo. Quando ela postou aquelas fotos no Facebook do aniversário do sobrinho e cortou nossos filhos da imagem, deixando só os da Marina. Você disse que você estava exagerando. Ele terminou a frase, finalmente entendendo para onde eu estava indo. Fiquei em silêncio por um momento, deixando o peso das palavras se assentar entre nós. E quando ela disse que eu era muito moderna na minha criação porque deixo as crianças expressarem suas emoções ao invés de mandá-las calar a boca. Quando ela insinuou que eu não sabia educar meus próprios filhos. Quando ela comparou meu trabalho como paralegal com o trabalho de verdade da Marina como dona de casa. A cada exemplo, o rosto dele ficava mais pálido. Quantas vezes, Ricardo? Quantas vezes você me disse que eu estava exagerando quando sua família me humilhava? Ele ficou quieto por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa. Elas não fazem por mal. E ali estava de novo. A defesa automática. O reflexo condicionado de proteger a família dele, não importa o custo para a nossa. Elas fazem sim, eu disse, e pela primeira vez em anos, minha voz não tremeu. E você deixa. Naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que dormia pacificamente enquanto eu olhava para o teto, tomei uma decisão. Não uma decisão emocional ou impulsiva. Uma decisão fria e calculada. Eu ia começar a documentar tudo. Nos dias seguintes, baixei um aplicativo para fazer capturas de tela automáticas. Criei uma pasta no meu computador. Comecei a anotar datas, horários, testemunhas. Não porque eu quisesse guerra. Porque eu finalmente entendi que a guerra já estava acontecendo há anos. Eu apenas tinha sido a única desarmada. A próxima investida veio 3 semanas depois. Um almoço de domingo aparentemente inocente na casa dos meus sogros. Minha sogra havia insistido que fizéssemos uma reunião familiar para conversar. Achei que talvez ela quisesse se desculpar. Que talvez Ricardo tivesse finalmente falado com ela sobre os comentários. Que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Eu estava errada. A conversa começou civilizada o suficiente. Comentários sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre os planos para as férias. Mas eu sentia a tensão no ar. Podia ver minha cunhada Marina trocando olhares com a sogra. Podia sentir que algo estava sendo tramado. E então começou. Sabe, Carla, minha sogra disse, servindo mais vinho para si mesma, eu tenho pensado muito sobre nossa última conversa. Conversa? Eu não me lembrava de termos conversado sobre nada. Sobre as crianças. Sobre disciplina. Ela olhou para meus filhos, que estavam brincando quietamente na sala. Eu cresci numa época diferente. A gente aprendia a respeitar os mais velhos. Senti meu estômago se contrair. As crianças respeitam você.
Ah, claro que respeitam. Marina interferiu, sua voz carregada de algo que eu não conseguia identificar. Mas talvez eles precisem de mais estrutura. Estrutura. Bom, não é crítica, minha sogra continuou, mas olha os filhos da Marina. Eles sabem se comportar em público. Sabem quando falar e quando ficar quietos. Olhei para os filhos da Marina. Duas crianças de 8 e 10 anos sentadas no sofá como pequenos soldados, quietas, imóveis com expressões vazias. Não pareciam crianças felizes. Pareciam crianças assustadas. Meus filhos sabem se comportar, eu disse, minha voz ainda controlada. Claro, claro, minha sogra acenou com a mão. Mas talvez você seja um pouco permissiva demais. Um pouco moderna demais. Lá estava aquela palavra de novo. Moderna. Como se fosse uma doença. E o que exatamente isso significa? Marina se inclinou para a frente. Bom, por exemplo, quando a Júlia teve aquela birra no supermercado mês passado. Ela tinha 5 anos e estava cansada, eu interrompi. Mas você ficou lá conversando com ela, explicando, negociando. Marina continuou. Meus filhos sabem que birra não funciona comigo. Porque você grita com eles até eles pararem de chorar, pensei, mas não disse. Em vez disso, respirei fundo. Prefiro ensinar minhas crianças a lidar com suas emoções do que simplesmente reprimi-las. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia sentir Ricardo se mexendo desconfortavelmente ao meu lado. Foi então que minha sogra jogou a bomba. Sabe, Carla, eu estava conversando com a comadre Rosana ontem. Ela disse que viu você gritando com as crianças no estacionamento do shopping. Meu sangue gelou. Não porque a acusação fosse verdadeira, eu nunca gritei com meus filhos em público ou em qualquer lugar, mas porque entendi imediatamente o que estava acontecendo. Ela estava mentindo. Deliberadamente. Na frente de toda a família. Isso não aconteceu, eu disse, minha voz perigosamente baixa. Ah, você sabe como é, ela disse. Acenando a mão como se fosse sem importância. Às vezes a gente perde a paciência. Acontece com todo mundo. Não, não acontece. Porque isso nunca aconteceu. O desconforto na sala era palpável agora. Ricardo se mexeu ao meu lado, mas não disse nada. Absolutamente nada. Mãe, ele finalmente falou, sua voz baixa, talvez a comadre Rosana tenha se confundido. Ou talvez Marina interferiu, a Carla não se lembre. Às vezes quando a gente está estressada. E ali estava. A Gasligue em seu formato mais puro. Não apenas mentindo sobre algo que nunca aconteceu, mas sugerindo que eu estava mentindo ou louca ou tanto estressada que nem me lembrava de gritar com meus próprios filhos. Levantei-me da mesa. Minha mão tremeu ligeiramente quando peguei minha bolsa. Ricardo, vamos embora. Carla, calma. Vamos conversar sobre isso. Não há nada para conversar. Sua mãe acabou de me acusar de algo que nunca aconteceu, e sua irmã está insinuando que eu sou mentirosa ou louca. Olhei diretamente para minha sogra. E você sabe muito bem que isso nunca aconteceu. Por um segundo, vi algo no olhar dela. Não arrependimento. Satisfação. Ela tinha conseguido o que queria. Tinha me provocado até eu sair do controle. Até eu ser a vilã da história. Mas dessa vez eu não dei a ela o show que esperava. Não gritei. Não fiz escândalo. Apenas peguei meus filhos e saí. Ricardo me seguiu até o carro, falando baixo e rápido. Por que você não pode simplesmente ignorar? Por que você sempre tem que transformar tudo numa briga? Parei no meio do estacionamento e me virei para ele. Sua mãe mentiu sobre mim. Deliberadamente. Na frente de toda a família. E você acha que o problema sou eu? Ela não mentiu, ela só. Mal entendido. Ricardo. Minha voz estava mais calma do que eu me sentia. Você acredita que eu gritei com nossos filhos no shopping? Ele hesitou. Por uma fração de segundo, ele hesitou. E nessa hesitação, eu encontrei minha resposta. Você acredita nela. Você realmente acredita que eu seria capaz de fazer isso? Não é isso, é só que... Às vezes você fica estressada. Entrei no carro sem dizer mais nada. Durante todo o caminho para casa, Ricardo tentou se explicar. Tentou suavizar. Tentou me convencer de que eu estava mal interpretando tudo. Mas eu não estava mais ouvindo. Estava pensando em capturas de tela, em datas e horários, em números de advogados que eu havia pesquisado, mas nunca liguei. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, sentei no computador e comecei a escrever. Cada incidente, cada humilhação, cada momento em que fui diminuída ou atacada enquanto meu marido ficava em silêncio. A lista era mais longa do que eu imaginava. E estava apenas começando a documentar tudo que me lembrava. Havia muito mais por vir. A primeira vez que realmente entendi o que estava acontecendo foi durante o aniversário da minha filha. Júlia completava 6 anos, e eu havia planejado uma festa pequena em casa. Nada extravagante, mas com carinho. Decoração temática da Frozen, o bolo que ela havia pedido, brincadeiras que ela gostava. Minha sogra chegou com um presente embrulhado em papel dourado, todo pomposo. Júlia abriu com os olhinhos brilhando, esperando algo especial da vovó. Era um conjunto de roupa íntima infantil. 4 calcinhas e 2 camisetinhas básicas. Não havia nada errado com a roupa íntima em si.
O problema foi quando, 20 minutos depois, Marina chegou com os filhos e um presente para o sobrinho, que nem era aniversariante. Um drone novo, daqueles caros, porque ele havia tirado uma nota boa na escola. Júlia olhou para as calcinhas na caixa e depois para o drone voando no quintal. Não disse nada, mas vi suas sobrancelhas se franzirem daquele jeito que crianças fazem quando estão tentando entender algo que não faz sentido. Por que o primo ganhou um brinquedo e eu ganhei calcinha no meu aniversário, mãe? A pergunta inocente da minha filha cortou o ar como uma lâmina. Todos pararam de falar. Marina ficou vermelha. Minha sogra fingiu não ouvir. Ricardo se abaixou ao lado da filha. Vovó te deu um presente útil, amor. E olha quantos outros presentes você ganhou. Ele estava se referindo aos presentes que eu e ele demos, e aos que meus pais enviaram pelo correio. Mas Júlia insistiu na lógica infantil dela. Mas por que ele ganhou o brinquedo e eu não? No meu aniversário, o silêncio era ensurdecedor. Eu podia sentir todos esperando que eu dissesse alguma coisa, que eu suavizasse a situação, que eu ensinasse minha filha a não fazer perguntas inconvenientes. Em vez disso, olhei diretamente para minha sogra. É uma boa pergunta, Júlia. Por que você acha que vovó trouxe um brinquedo caro para seu primo no seu aniversário, mas trouxe roupa íntima para você? A expressão no rosto da minha sogra foi de choque puro, como se eu tivesse acabado de cometer um sacrilégio. Carla, Ricardo me repreendeu em voz baixa. Não faça isso. Fazer o quê? Deixar minha filha fazer uma pergunta legítima? Você sabe que não foi por mal. Sei? Como eu sei disso, Ricardo? Marina interferiu, sua voz estridente. Meus filhos nunca questionaram os presentes que ganharam. Eles agradecem pelo que recebem. Seus filhos têm medo de questionar qualquer coisa, pensei, mas disse, minha filha não está sendo ingrata. Ela está notando um padrão. Que padrão? Minha sogra finalmente falou, sua voz defensiva. Respirei fundo. Era o momento da verdade. O padrão onde os filhos da Marina sempre recebem presentes caros e elaborados, enquanto meus filhos recebem itens básicos ou roupas. O padrão onde você gasta R$ 300 em um brinquedo para um menino em uma terça-feira qualquer, mas traz calcinha de R$ 50 para minha filha no aniversário dela. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era desconfortável. Era perigoso. Eu não tenho obrigação de gastar igual com todo mundo, minha sogra disse, sua máscara de vovó carinhosa finalmente caindo. E não gosto de ser questionada sobre meus presentes na minha própria família. Esta não é sua família, eu disse, minha voz surpreendentemente calma. Esta é a festa de aniversário da sua neta. E você acabou de deixar bem claro onde ela está na sua lista de prioridades. Ricardo me puxou para o lado. Carla, chega. Você está constrangendo todo mundo. Eu estou constrangendo. Sua mãe trouxe um presente caro para o sobrinho no aniversário da nossa filha, e eu estou constrangendo? Você sabe como ela é. Por que você não pode simplesmente ignorar? Olhei para ele por um longo momento. Para o homem com quem me casei, pai dos meus filhos. Que estava me pedindo para ignorar o fato de sua mãe ter deliberadamente humilhado nossa filha de 6 anos no seu próprio aniversário. Porque ela não é sua filha, eu disse, baixo o suficiente para que só ele ouvisse. Ela é nossa. E se você não vai protegê-la, eu vou. O resto da festa foi tenso. Marina e os filhos saíram cedo, levando o drone. Minha sogra ficou, mas manteve um silêncio gelado. Ricardo tentou animar as coisas, mas Júlia havia perdido o interesse na celebração. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, encontrei Júlia no quarto dela, olhando para as calcinhas ainda na caixa. Mãe, eu fiz alguma coisa errada? Meu coração se partiu. Não, amor, você não fez nada errado. Então por que vovó não gosta de mim? A pergunta me atingiu como um soco. Como explicar para uma criança de 6 anos que sua avó tem favoritos? Que ela é tratada de forma diferente não por algo que fez, mas simplesmente por ser minha filha? Vovó gosta de você, Júlia. Não do mesmo jeito que gosta dos primos. A clareza das crianças às vezes é brutal. Ela havia resumido anos de tensão familiar em uma frase simples e devastadora. Às vezes os adultos não são justos, eu disse, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Mas isso não significa que você não é especial ou amada. Mas por que, mãe? Por que ela não é justa? Não tinha resposta para isso. Porque a verdade era feia demais para uma criança de 6 anos. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção nos detalhes que antes eu forçava-me a ignorar. Na forma como minha sogra iluminava o rosto quando Marina chegava, mas apenas acenava quando eu aparecia. Como ela perguntava sobre cada detalhe da vida dos filhos da Marina, mas fazia perguntas genéricas sobre os meus. Como foi a escola hoje, queridos? Para os meus filhos. O que vocês aprenderam hoje? Me contem tudo sobre o projeto de ciências. Como foi a apresentação? Para os filhos da Marina. A diferença era sutil, mas constante. E as crianças notavam. Um dia, meu filho de 7 anos me perguntou, mãe, por que vovó nunca quer ver meus desenhos, mas sempre pede para o primo mostrar os dele? Mais uma vez, a clareza infantil cortando através de anos de negação adulta. Foi então que decidi fazer um experimento. Comecei a cronometrar as conversas.
Durante o almoço de domingo seguinte, minha sogra passou 43 minutos falando com os filhos da Marina sobre escola, amigos, hobbies e sonhos. Com meus filhos, ela passou 8 minutos fazendo perguntas básicas sobre saúde e notas. Documentei tudo. Horários, temas de conversa, diferenças de tratamento. Não porque eu quisesse provar algo para alguém além de mim mesma, mas porque precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Não estava. O padrão era claro, consistente e deliberado. E o pior de tudo é que Ricardo via tudo isso acontecendo e escolhia não ver. A gota d'água veio 3 semanas depois do aniversário da Júlia. Era um sábado à tarde, e estávamos todos na casa dos meus sogros para um churrasco. As crianças estavam brincando no quintal quando ouvi minha sogra conversando com Marina na cozinha. Eu fico preocupada com as crianças da Carla, ela estava dizendo, sua voz baixa mas não baixa o suficiente. Elas são tão intensas. É a criação, Marina respondeu. Muito mimo, pouca disciplina. E aquela birra que a Júlia fez quando não podia levar o doce para casa na última vez. Meus filhos nunca fariam isso. Senti o sangue subir para minha cabeça. Júlia não havia feito birra nenhuma. Ela havia perguntado educadamente se podia levar um brigadeiro para comer depois, e quando eu disse que não, ela disse tudo bem, mãe, e continuou brincando. Mas na versão delas, minha filha de 6 anos era uma criança problemática que fazia birras. Entrei na cozinha. Ambas pararam de falar imediatamente. Que birra a Júlia fez? Perguntei, minha voz perigosamente calma. Marina ficou vermelha. Ah, não foi nada. Não me digam. Que birra minha filha fez quando pediu educadamente um brigadeiro e aceitou minha resposta sem reclamar? Minha sogra se endireitou. Não precisa ficar na defensiva, Carla. Estávamos apenas conversando. Conversando ou inventando histórias sobre minha filha? Ninguém está inventando nada. Crianças fazem birras, é normal. Mas ela não fez birra. Vocês sabem que não fez. Vocês estavam aqui. Vocês viram. O silêncio se estendeu. Finalmente Marina murmurou. Talvez a gente tenha se confundido. Não se confundiram. Vocês mentiram. Deliberadamente. Sobre uma criança de 6 anos. Saí da cozinha antes que pudessem responder. Fui direto para o quintal, onde Ricardo estava conversando com meu sogro. Nós vamos embora, anunciei. O quê? Por quê? O churrasco nem começou ainda. Porque sua mãe e sua irmã estavam na cozinha inventando histórias sobre nossa filha, dizendo que ela fez birras que nunca aconteceram. Ricardo olhou por cima do meu ombro para casa. Você tem certeza de que não foi mal entendido? E ali estava de novo. A mesma pergunta. A mesma sugestão de que o problema estava na minha interpretação, não no comportamento delas. Ricardo, elas estavam literalmente inventando que nossa filha fez uma birra que não aconteceu. Você quer que eu ignore isso também? Talvez elas só se lembraram diferente. Ou talvez elas estejam mentindo sobre nossa filha para se sentirem melhor sobre suas próprias questões familiares. Juntei as crianças e saí. Ricardo ficou mais 15 minutos se despedindo antes de nos seguir para casa. No carro ele tentou me convencer de que eu estava exagerando, de que elas não fizeram por mal, de que eu estava criando drama onde não existia. Mas dessa vez eu não disse nada, apenas dirigi em silêncio enquanto planejava meu próximo movimento. Naquela noite, depois que todo mundo dormiu, liguei para minha irmã, que morava em outro estado. Ana, eu disse, preciso te contar uma coisa. Minha irmã Ana ouviu tudo em silêncio. Cada incidente que relatei, cada humilhação documentada, cada vez que meu marido escolheu sua família de origem em detrimento da nossa. Quando terminei, depois de quase 2 horas no telefone, ela suspirou fundo. Carla, você precisa sair daí. Não é tão simples assim, Ana. Tenho 2 crianças, uma casa, uma vida construída. Uma vida que está te destruindo aos poucos. Você está ouvindo o que está me contando? Essa mulher está envenenando seus filhos contra você na frente do próprio pai deles. E ele não faz nada. Ele não é mau, Ana. Ele não quer conflito. E você é quem sempre paga o preço pela paz dele. Fiquei em silêncio porque ela estava certa. Cada vez que eu engolia um comentário, cada vez que fingia não ver o favoritismo, cada vez que aceitava ser diminuída para manter a harmonia familiar, eu era quem pagava. Carla, lembra quando éramos pequenas e a mamãe brigava com a vovó Teresa? Lembrava. Nossa avó paterna era uma mulher difícil, crítica que sempre encontrava defeito em tudo que nossa mãe fazia. Mas nossa mãe nunca se calou, nunca aceitou desrespeito nem por ela nem por nós. Lembra o que ela sempre dizia? Que família não é desculpa para abuso, respondi, as palavras saindo automaticamente da memória. Exato. E o que está acontecendo contigo é abuso emocional, Carla. Sistemático, deliberado e protegido pelo seu marido. Desliguei o telefone naquela noite com mais clareza do que havia sentido em anos. Minha irmã estava certa. Mas também estava certa sobre outra coisa, não seria fácil sair. Os próximos meses foram uma montanha-russa emocional. Comecei a estabelecer limites pequenos, testando as águas. Quando minha sogra fez um comentário sobre minha comida estar diferente durante um almoço, eu respondi, diferente como? Você pode ser mais específica?
O constrangimento no rosto dela foi instantâneo. Ela não estava acostumada a ser questionada. Ah, não, estava ótima. Só. Diferente mesmo. Bem, eu usei uma receita nova que aprendi no trabalho. Se você quiser, posso te ensinar. A oferta educada deixou ela sem resposta. Ricardo me olhou surpreso, mas não disse nada. Pequenas vitórias como essa me davam coragem para as maiores. Quando Marina começou a reclamar dos meus métodos de criação, porque eu deixava Júlia escolher a própria roupa, eu respondi: acho importante que as crianças desenvolvam autonomia desde cedo. Como você lida com isso com os seus? A pergunta virou o jogo. De repente, ela estava na defensiva, explicando por que controlava cada aspecto da vida dos filhos. Mas a verdadeira mudança veio quando decidi fazer algo que nunca havia feito: contar para meus pais o que estava acontecendo. Numa tarde de sábado, quando Ricardo levou as crianças para jogar bola, liguei para meus pais e contei tudo. Cada detalhe, cada humilhação, cada momento em que fui desrespeitada enquanto meu marido ficava em silêncio. Meu pai, que sempre foi um homem calmo e ponderado, ficou furioso. Esse desgraçado não tem vergonha na cara, ele disse, sua voz tremendo de raiva. E você ficou aguentando isso sozinha todo esse tempo? Eu não queria preocupar vocês. Preocupar? Carla, você é nossa filha. Claro que vamos nos preocupar quando descobrimos que você está sendo maltratada. Minha mãe pegou o telefone das mãos dele. Filha, você e as crianças podem vir para cá quando quiserem. Nossa casa sempre será sua casa. Pela primeira vez em meses, chorei de alívio. Não estava sozinha. Nunca estive sozinha, eu apenas me convenci de que estava porque era mais fácil do que enfrentar a realidade. Quando Ricardo voltou com as crianças naquela tarde, eu estava diferente. Não podia explicar exatamente o que, mas alguma coisa fundamental havia mudado dentro de mim. Como foi o telefonema com seus pais? Ele perguntou casual. Bem, contei para ele sobre os problemas que estamos tendo com sua família. Ele congelou no meio da sala. Você contou o quê? A verdade, Ricardo. Que sua mãe e sua irmã me desrespeitam constantemente, que fazem diferença entre nossos filhos e os da Marina, e que você não faz nada para nos proteger. Carla, não era necessário envolver seus pais nisso. Era sim, porque aparentemente eu sou a única nesta família que acha que o que está acontecendo não é normal. Ele se sentou pesadamente no sofá. Você está transformando isso numa coisa muito maior do que precisa ser. Estou? Ou vocês estão minimizando uma coisa que sempre foi grande? Naquela noite, tivemos a briga mais honesta do nosso casamento. Coloquei tudo na mesa, anos de ressentimento acumulado, de humilhações engolidas, de momentos em que me senti completamente sozinha no meu próprio casamento. Você escolhe ele sempre, Ricardo. Sempre. Quando sua mãe me humilha, você pede para eu ter paciência. Quando sua irmã inventa mentiras sobre nossos filhos, você diz que é mal entendido. Quando elas fazem diferença clara entre as crianças, você diz que não é por mal. Eu só não quero que a família se desfaça por causa de mal entendidos. Que família, Ricardo? A sua? Porque a nossa família, eu e as crianças, está se desfazendo faz tempo, e você nem percebeu. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa. Eu não sei como mudar isso. Você sabe sim. Você só não quer pagar o preço. Que preço? Confrontar sua mãe. Colocar limites na sua irmã. Escolher sua esposa e seus filhos ao invés de manter todo mundo feliz. E se isso acabar com a família? Que família? Aquela onde eu sou tratada como cidadã de segunda classe e meus filhos são humilhados? Se essa família acabar, ótimo. A conversa continuou pela madrugada. Ricardo oscilava entre momentos de clareza, onde parecia realmente entender o que estava acontecendo, e recaídas na negação, onde voltava a defender sua família. Minha mãe não faz por mal. Ricardo, sua mãe mentiu sobre mim para toda a família. Ela inventou que eu gritei com as crianças no shopping. Isso não foi acidente, foi malícia deliberada. Talvez ela realmente achou que viu. Ela viu? Ela estava lá no shopping comigo? Não, ela estava repetindo fofoca da comadre Rosana, que também não estava lá. A lógica era irrefutável, mas Ricardo ainda resistia a ela. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Ricardo, eu vou dar um ultimato para você. Um ultimato? Sim. Na próxima vez que sua mãe ou sua irmã me desrespeitarem, e vai haver uma próxima vez, você vai defendê-las ou vai me defender. E dependendo da sua escolha, eu vou decidir se ainda quero estar neste casamento. Carla, você não pode me forçar a escolher entre você e minha família. Eu não estou te forçando a nada. Estou te dizendo que não vou mais aceitar ser desrespeitada enquanto você fica em silêncio. Você vai escolher de qualquer forma, com suas palavras ou com seu silêncio. A oportunidade veio mais rápido do que eu esperava. 3 dias depois, minha sogra ligou, convidando todo mundo para um almoço de domingo. O tom da ligação já era estranho, muito formal, muito rígido. Quando chegamos lá, percebi imediatamente que algo havia sido planejado. Marina estava lá com os filhos, mas também havia outras pessoas, a comadre Rosana, a mesma que supostamente me viu gritando no shopping, e mais 2 vizinhas que eu mal conhecia. Durante o almoço, a conversa girava em torno de educação de filhos e limites.
As visitantes faziam perguntas direcionadas sobre disciplina, sobre birras, sobre crianças difíceis. E minha sogra e Marina respondiam com exemplos que eram claramente dirigidos a mim e meus filhos. A comadre tem criança que não tem limite mesmo, disse a Rosana, olhando diretamente para meus filhos que estavam brincando quietos no quintal. A gente vê cada coisa por aí. É verdade, minha sogra concordou. Tem mãe que deixa os filhos fazerem o que querem. Depois reclama quando eles não sabem se comportar. A armadilha estava armada. Era uma emboscada pública com testemunhas para me humilhar e depois dizer que eu era sensível demais se reclamasse. Mas dessa vez eu estava preparada. Rosana, eu disse, minha voz clara e calma, você pode me contar exatamente quando e onde você me viu gritando com meus filhos no shopping? O silêncio na mesa foi imediato. Rosana ficou vermelha. Eu não me lembro exatamente quando foi. Que shopping era? Que dia da semana? Que horário aproximadamente? Bom, não lembro dos detalhes. E o que exatamente eu estava gritando? Ela começou a gaguejar. Minha sogra tentou intervir. Carla, isso não é importante. É importante sim, eu interrompi, ainda olhando para a Rosana. Por que você espalhou uma história sobre mim baseada no quê? Na sua imaginação? Eu não inventei nada. Rosana se defendeu, mas sua voz não tinha convicção. Então me conte os detalhes. O que eu estava gritando? Como meus filhos reagiram? Que roupas eles estavam usando? Silêncio total. Até as crianças pararam de brincar. Você não consegue me contar porque nunca aconteceu, eu disse, minha voz ainda calma, mas firme. Você inventou uma história sobre mim, espalhou essa mentira, e agora está aqui tentando me humilhar na frente de estranhas baseada numa história que você sabe que é falsa. Rosana levantou da mesa. Eu não vou ficar aqui sendo chamada de mentirosa. Então não minta, respondi simplesmente. Ela saiu furiosa. As outras visitantes fizeram desculpas esfarrapadas e foram embora logo depois. Em 15 minutos, só restava a família. Minha sogra estava furiosa. Como você pôde fazer isso? Humilhar a comadre Rosana na nossa casa? Eu não humilhei ninguém. Ela se humilhou sozinha quando não conseguiu sustentar a mentira que inventou sobre mim. Você não precisava ter feito aquele escândalo. Que escândalo? Eu fiz perguntas. Se ela estivesse dizendo a verdade, teria respondido facilmente. Marina tentou mudar de assunto, mas eu não deixei. Marina, você também estava aqui quando sua mãe espalhou essa história. Você sabia que era mentira e não disse nada. Eu não sabia de nada. Sabia sim. Todas vocês sabiam. Vocês armaram essa situação hoje para me constranger publicamente baseadas numa história que todas sabiam que era falsa. Ricardo, que havia ficado em silêncio durante toda a troca, finalmente falou. Carla, vamos embora. Acho que já falamos o suficiente por hoje. Olhei para ele. Era o momento. O ultimato que eu havia dado 3 dias antes. Ele ia me defender ou ia me pedir para me calar? Ricardo, eu disse, sua família acabou de tentar me humilhar publicamente baseadas numa mentira deliberada. O que você tem a dizer sobre isso? Todos os olhos se voltaram para ele. Podia ver a luta interna no seu rosto. Ele sabia que eu estava certa. Sabia que elas haviam cruzado uma linha indefensável. Mas também sabia que me defender significaria ir contra anos de condicionamento familiar. Significaria admitir que sua mãe e irmã haviam agido com malícia deliberada. Ele abriu a boca para falar, e eu segurei a respiração. Mãe, ele disse finalmente, sua voz baixa, acho que a Rosana exagerou na história. E talvez não devíamos ter convidado outras pessoas para um assunto de família. Meu coração afundou. Mesmo diante de evidências irrefutáveis, mesmo depois de me ver ser emboscada publicamente, ele ainda não conseguia me defender completamente. Ainda estava suavizando, minimizando, encontrando meio-termos. Ricardo, minha sogra disse, sua voz indignada, você está do lado dela contra sua própria família? E ali estava a pergunta que definiria nosso casamento, que definiria o futuro dos nossos filhos, que definiria tudo. Ele olhou para mim, olhou para sua mãe, olhou para Marina, e depois olhou para os próprios filhos que haviam parado de brincar e estavam nos observando através da janela. Eu estou do lado da minha esposa, ele disse, sua voz mais firme agora. E se isso significa que estou contra vocês, então talvez vocês precisem repensar como tratam minha família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha sogra ficou pálida. Marina começou a chorar. E eu, pela primeira vez em anos, senti que talvez, apenas talvez, ainda houvesse esperança para nós. Mas mesmo enquanto sentíamos isso, uma parte de mim sabia que era tarde demais. Que anos de dano não se consertam com uma declaração corajosa. Que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E eu estava certa. Nos dias que se seguiram a essa confrontação, tudo mudou em casa. Ricardo estava diferente, mais atento, mais presente, mas também claramente desconfortável com a situação que havia criado com sua família. Ele tentava compensar anos de negligência com gestos exagerados. Chegava em casa com flores sem motivo, elogiava minha comida efusivamente. Brincava com as crianças por horas. Mas eu conhecia meu marido.
Conhecia aquele olhar distante quando ele achava que eu não estava vendo. Conhecia o jeito como ele checava o celular esperando mensagens da mãe que não vinham. Conhecia os suspiros pesados quando pensava que estava sozinho. Ele havia me escolhido naquele momento crucial, mas estava pagando um preço emocional alto por isso. E uma parte de mim, a parte que havia sido condicionada por anos a proteger a harmonia familiar, sentia culpa por isso. Foi minha terapeuta, doutora Helena, quem me ajudou a entender o que estava acontecendo. Carla, você está se sentindo culpada por finalmente ter sido defendida? Eu havia começado terapia 2 semanas após o incidente com Rosana, percebendo que precisava de ajuda profissional para processar anos de gaslighting e abuso emocional. Não é culpa exatamente, tentei explicar. É mais. Ele está sofrendo. Eu vejo que ele está sofrendo por ter que escolher. E como você se sente sobre isso? Confusa. Feliz que ele me defendeu, mas triste que tenha demorado tanto. E culpada que ele esteja pagando o preço agora. Doutora Helena se inclinou para a frente. Carla, deixe-me fazer uma pergunta. Por que você acha que é responsabilidade sua proteger Ricardo das consequências de suas próprias escolhas? A pergunta me atingiu como um raio. Eu não sei. Ele é um adulto que tomou decisões por anos. Escolheu ficar em silêncio quando você era atacada. Escolheu minimizar seus sentimentos. Escolheu proteger outras pessoas ao invés de proteger você. E agora que finalmente fez a escolha certa, você se sente responsável pelo desconforto dele? Quando ela colocou dessa forma, soava absurdo. Mas era exatamente assim que eu me sentia. É porque eu amo ele, murmurei. Amar alguém não significa protegê-los das consequências de suas ações ruins. Às vezes, amar significa deixar que eles experimentem essas consequências para que possam crescer. Naquela semana, a bomba explodiu. Ricardo recebeu uma ligação da mãe. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando atendeu, e podia ouvir a voz estridente dela através do telefone mesmo estando do outro lado da sala. Ela estava furiosa, gritando sobre deslealdade, sobre ele ter se voltado contra a família, sobre eu ter lavado a cabeça dele. Ela usou palavras que eu nunca havia ouvido sair da boca dela antes, me chamou de manipuladora, interesseira venenosa. Ricardo tentou acalmá-la inicialmente. Mãe, por favor, vamos conversar com calma. Mas ela não parou. A tirada continuou por 15 minutos. Ela disse que ele era um traidor, que havia abandonado a família por uma mulher que não prestava. Disse que meus filhos iriam crescer sem valores porque eu era uma mãe fraca. Foi quando ouvi os passos pequenos na escada. Júlia estava descendo, provavelmente para pedir um copo d'água antes de dormir. Ela podia ouvir os gritos através do telefone. Papai, por que vovó está brava? Ela perguntou, sua voz pequena e confusa. Ricardo olhou para a filha, depois para mim, depois para o telefone onde sua mãe continuava gritando obscenidades. E algo nele quebrou. Mãe, ele disse, cortando o discurso dela, pare. Agora. Não me mande parar. Você, pare. Ele gritou, assustando Júlia, que correu para meus braços. Minha filha está aqui ouvindo você gritar sobre a mãe dela. Você quer traumatizar uma criança de 6 anos? Houve silêncio do outro lado. Ela precisa saber como a mãe dela realmente é, minha sogra disse, sua voz mais baixa, mas ainda venenosa. Ela precisa saber que tem uma avó que grita obscenidade sobre sua mãe no telefone? É isso que você quer que ela saiba? Peguei Júlia no colo e a levei de volta para o quarto, sussurrando que papai estava apenas tendo uma conversa difícil com vovó. Quando voltei, Ricardo havia desligado o telefone. Ele estava sentado no sofá, cabeça entre as mãos. Ela ouviu tudo, ele disse, sua voz quebrada. Nossa filha de 6 anos ouviu minha mãe chamando você de... Não conseguiu terminar a frase. Sentei ao lado dele. Ricardo, eu sempre pensei que elas faziam essas coisas porque não sabiam como eram ruins. Que era só ignorância, falta de consciência. Ele levantou a cabeça e me olhou, seus olhos vermelhos. Mas hoje, quando ela continuou gritando mesmo sabendo que Júlia podia ouvir, ela queria que nossa filha ouvisse. Ela queria traumatizar uma criança para me castigar. A realização estava se formando no rosto dele em tempo real. Que tipo de pessoa faz isso, Carla? Que tipo de avó quer traumatizar a própria neta? Não respondi. Deixei ele chegar às próprias conclusões. Todas aquelas vezes que você tentou me dizer. Todas aquelas vezes que eu disse que você estava exagerando. Ele balançou a cabeça. Elas sabiam exatamente o que estavam fazendo, não sabiam? Sim, disse suavemente. Elas sabiam. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, tivemos a conversa mais honesta do nosso casamento. Ricardo finalmente entendeu que anos de pequenos incidentes não eram acidentais. Eram um padrão sistemático de abuso emocional, protegido por sua negação e silêncio. Como você aguentou isso sozinha por tanto tempo? Ele perguntou. Porque eu te amava. E porque você me fazia acreditar que o problema estava em mim. A dor no rosto dele foi visceral. Eu fiz isso mesmo. Sim, toda vez que você disse que eu estava exagerando, toda vez que você pediu para eu ter paciência, toda vez que você encontrou desculpas para elas, você estava me dizendo que meus sentimentos não importavam. Carla, eu... Não, interrompi gentilmente.
Deixe-me terminar, porque preciso que você entenda a extensão do dano. Respirei fundo. Houve noites que eu ficava acordada me perguntando se estava louca, se realmente estava imaginando coisas, se era uma pessoa ruim por não conseguir simplesmente perdoar e esquecer, como você sempre pedia. Ele estava chorando agora. Houve momentos que eu olhava para nossos filhos e me perguntava se eles estariam melhor sem mim. Se talvez eu fosse realmente o problema, como sua família sempre insinuava. Não, ele sussurrou. Não, você nunca foi o problema. Eu sei disso agora. Mas durante anos, você me fez duvidar da minha própria sanidade. Ficamos em silêncio por um longo tempo. Quando ele finalmente falou, sua voz estava firme. Eu vou cortar contato com elas. Ricardo, você não precisa. Preciso sim. Elas atacaram você. Atacaram nossos filhos. E eu deixei isso acontecer por anos. Agora que finalmente entendi o que realmente estava acontecendo, não posso fingir que é aceitável. Parte de mim ficou aliviada. Mas outra parte, aquela parte codependente que havia sido treinada para proteger os sentimentos de todo mundo exceto os meus próprios, se preocupou. E se você se arrepender? E se você me culpar depois por ter perdido sua família? Ele me olhou nos olhos. Carla, você é minha família. Você e as crianças. Elas são parentes tóxicos que eu confundi com família por muito tempo. Nos dias seguintes, Ricardo cumpriu sua palavra. Bloqueou os números da mãe e da irmã. Removeu elas das redes sociais. Disse aos primos e tios que não queria mais saber de fofocas ou atualizações sobre elas. Mas cortar contato não apagou anos de dano. Especialmente para mim. A terapia me ajudou a entender que eu havia desenvolvido o que doutora Helena chamava de hipervigilância. Eu estava constantemente em estado de alerta, esperando o próximo ataque, a próxima humilhação. Mesmo com elas fora de nossas vidas, eu ainda sobressaltava quando o telefone tocava. Ainda analisava cada palavra de Ricardo procurando por sinais de que ele estava voltando aos velhos padrões. É trauma, ela explicou. Seu corpo está reagindo como se o perigo ainda estivesse presente, mesmo quando você sabe racionalmente que não está. Comecei a ter ataques de pânico. Pequenos no início, mas que foram piorando. Uma vez, no supermercado, uma mulher fez um comentário sobre como Júlia estava agitada. Ela estava apenas perguntando sobre cereais, e eu tive que sair correndo, deixando o carrinho cheio no meio do corredor. Mamãe, você está bem? Júlia perguntou quando chegamos ao carro, onde eu estava lutando para respirar. Como explicar para uma criança de 6 anos que sua mãe estava tendo um ataque de pânico porque uma estranha fez um comentário inocente que me lembrou de anos de abuso? Mamãe só ficou um pouco nervosa, amor. Já passou. Mas não havia passado. E estava piorando. Foi Ricardo quem sugeriu que eu tirasse umas férias do trabalho. Você precisa se curar, ele disse. E não consegue fazer isso enquanto está tentando manter tudo funcionando normalmente. Tirei 2 semanas. Nas primeiras, fiquei em casa fazendo terapia intensiva e tentando me reconectar com hobbies que havia abandonado durante os anos de estresse crônico. Nas segundas fomos, eu, Ricardo e as crianças, visitar meus pais no interior. A diferença foi chocante. Na casa dos meus pais, eu relaxei de uma forma que não lembrava ser possível. Ninguém criticava minha comida. Ninguém fazia comentários sobre as crianças. Ninguém me fazia sentir que eu tinha que andar na ponta dos pés para manter a paz. Meu pai brincava no chão com os netos sem julgamento sobre se eles eram agitados demais. Minha mãe elogiava genuinamente minha criação das crianças. E pela primeira vez em anos eu me senti como uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa pessoa. Você parece 10 anos mais nova, minha mãe comentou no 3º dia. Era verdade. Olhando-me no espelho, podia ver que a tensão constante havia saído do meu rosto. Meus ombros não estavam mais permanentemente tensos. Eu estava sorrindo sem forçar. É assim que você deveria se sentir sempre, Ricardo disse naquela noite, quando estávamos deitados no quarto de hóspedes dos meus pais. É assim que eu me sentia antes, respondi. Antes de tudo isso. Vamos fazer isso voltar, ele prometeu. Não importa o que seja necessário, vamos fazer você se sentir assim em casa também. Mas quando voltamos para nossa cidade, a realidade me atingiu como um baque. Nossa casa ainda tinha memórias ruins em cada cômodo. A mesa da cozinha onde eu havia chorado depois de tantas ligações humilhantes. A sala onde havia engolido tantos comentários venenosos. O quintal onde meus filhos haviam sido comparados desfavoravelmente com os primos tantas vezes. Talvez a gente precise se mudar, disse a Ricardo uma noite. Ele pareceu surpreso. Se mudar? Por quê? Porque esta casa tem fantasmas, Ricardo. Eu não consigo relaxar aqui. Não consigo curar aqui. Ele olhou ao redor da sala de estar, vendo pela primeira vez o que eu via, anos de tensão impregnados nas paredes. Onde você gostaria de ir? Não hesitei. Mais perto dos meus pais. Para que as crianças cresçam conhecendo avós que realmente as amam. A mudança levou 6 meses para se concretizar. Foram 6 meses de terapia intensiva, de reconstrução do nosso casamento.
de aprender a ser uma família funcional sem a interferência tóxica que havia definido nossas vidas por tanto tempo. E foi durante esse período que descobri algo que mudou tudo. A descoberta que mudou tudo aconteceu durante uma conversa casual com minha colega de trabalho, Fernanda. Estávamos almoçando juntas quando ela mencionou que havia visto Marina no shopping na semana anterior. Nossa, ela estava uma pilha de nervos, Fernanda comentou, gritando com os filhos por qualquer coisa. Foi bem desconfortável de assistir. Senti uma pontada estranha no estômago. Gritando como? Chamando eles de burros porque derrubaram sorvete na roupa, ameaçando deixá-los no shopping se não parassem de fazer papelão. Sabe aquele tipo de mãe que você vê e pensa, coitadas das crianças. A ironia me atingiu como um raio. Durante anos, Marina havia se apresentado como a mãe exemplar com filhos bem comportados que nunca faziam birra. E agora Fernanda, que não sabia de nada sobre nossa história familiar, estava me contando que Marina era exatamente o tipo de mãe que ela sempre me acusou de ser. Fernanda, você tem certeza de que era ela? Marina Santos, cunhada do Ricardo? Tenho sim. Inclusive, quando ela estava gritando com as crianças, elas começaram a chorar, e ela ficou ainda mais irritada. Disse que elas eram envergonhosas e que não poderiam mais sair de casa se continuassem assim. Meu coração apertou pensando nas duas crianças. Por anos eu havia me perguntado por que elas eram tão quietas, tão contidas, tão diferentes das crianças normais. Agora eu sabia. Naquela noite contei para Ricardo que Fernanda havia presenciado. Isso não me surpreende, ele disse, suspirando. Agora que estou vendo tudo com clareza, lembro de coisas. Como os filhos da Marina sempre pareciam assustados quando ela estava por perto. Como eles nunca relaxavam mesmo em família. Você acha que devemos fazer alguma coisa? Ricardo ficou pensativo. Não sei se podemos fazer muito. Eles cortaram contato conosco também. Mas o destino tinha outros planos. 3 semanas depois, recebi uma ligação no trabalho. Era de uma assistente social chamada doutora Patrícia Mendes. Senhora Carla, a senhora poderia comparecer ao nosso escritório para uma conversa? É sobre seus sobrinhos, filhos de Marina Santos. Meu sangue gelou. Aconteceu alguma coisa? Preferimos conversar pessoalmente. A senhora poderia vir hoje à tarde? Cancelei todos os compromissos e fui correndo para o órgão de proteção infantil. Ricardo me encontrou lá. Eu havia ligado para ele desesperada no caminho. Doutora Patrícia nos recebeu em uma sala pequena mas acolhedora. Nos cadeiras opostas, 2 meninos pequenos brincavam silenciosamente com blocos de montar. Eu os reconheci imediatamente, os filhos da Marina. As crianças foram trazidas aqui ontem, doutora Patrícia explicou em voz baixa. A escola fez uma denúncia depois que o mais velho, Miguel, de 10 anos, chegou com marcas no braço e relatou que a mãe havia perdido a paciência com ele. Ricardo e eu trocamos um olhar horrorizado. Onde está Marina agora? Detida temporariamente. O pai das crianças. Ela consultou suas anotações, aparentemente não mantém contato regular. Vive em outro estado e não demonstrou interesse em assumir a guarda. Meu coração estava batendo descompassado. Por que vocês nos chamaram? Porque Miguel mencionou que vocês eram os tios legais. Disse que vocês sempre foram gentis com eles, que a mãe não gostava que ele falasse sobre vocês, mas que ele lembrava de vocês brincando com eles. Olhei para os meninos. Miguel levantou os olhos dos blocos e me deu um sorriso pequeno e hesitante. Tia Carla, ele disse, sua voz incerta. Você e o tio Ricardo podem ficar com a gente? A pergunta me partiu o coração. Aquelas crianças que haviam sido usadas como armas contra mim, que haviam sido os filhos exemplares que eu nunca conseguia igualar, estavam pedindo para que eu cuidasse delas. Doutora Patrícia, Ricardo disse, sua voz controlada mas emocionada, o que seria necessário para que assumíssemos a guarda temporária deles? O processo foi complexo e demorado. Avaliações psicológicas, visitas domiciliares, verificação de antecedentes. Durante esse período, os meninos ficaram em uma casa de acolhimento, mas nós os visitávamos todos os dias. Foi durante essas visitas que a verdade sobre a vida deles começou a emergir. Miguel, aos 10 anos, havia sido forçado a ser o homem da casa, desde muito pequeno. Ele cuidava do irmão menor, Lucas, de 8 anos, protegia-o da raiva da mãe, assumia a culpa quando ela explodiu para poupar o irmão menor. A mamãe ficava brava quando a gente fazia barulho, Miguel me contou uma tarde, sua voz baixa e cuidadosa. Ela dizia que os filhos da tia Carla eram mal educados e que a gente não podia ser igual. E como vocês se sentiam sobre isso? Ele deu de ombros, um gesto que parecia muito velho para um menino de 10 anos. A gente sabia que tinha que ser quieto. Se não fosse, ela ficava muito brava. Lucas, mais tímido, demorou mais para se abrir. Mas quando começou a falar, as histórias que contou eram devastadoras. Punições desproporcionais por pequenos erros. Isolamento quando não se comportavam perfeitamente. E mais perturbador ainda, constante comparação com outros filhos. A mamãe sempre dizia que a gente era melhor que as outras crianças, Lucas sussurrou uma tarde. Mas se a gente não fosse melhor, ela ficava muito, muito brava. Comecei a entender a dinâmica doentia que havia definido nossa família por anos.
Marina não era uma mãe exemplar criando filhos bem comportados. Ela era uma mãe abusiva que havia criado filhos aterrorizados demais para se comportar como crianças normais. E minha sogra não apenas sabia disso, ela havia reforçado esse abuso usando meus filhos como contraste negativo. A raiva que senti foi diferente de qualquer coisa que já havia experimentado. Não era a raiva quente e explosiva que eu sentia durante as humilhações familiares. Era uma raiva fria, calculada e implacável. Elas haviam torturado essas crianças. E haviam usado essa tortura para me torturar também. 6 semanas depois, recebemos a guarda temporária dos meninos. Eles se mudaram para nossa casa numa tarde de quinta-feira, carregando 2 pequenas mochilas com seus pertences, que era tudo o que possuíam no mundo. Naquela primeira noite, Lucas teve um pesadelo e acordou gritando. Quando corremos para o quarto, ele estava encolhido na cama, tremendo. Eu não fiz nada errado, ele chorava. Eu fui bonzinho, eu prometo. Ricardo pegou no colo enquanto eu acalmava Miguel, que havia acordado com os gritos do irmão. Você não fez nada errado, Lucas, eu sussurrei. Você é uma criança boa. Está seguro agora. A mamãe vai vir me buscar? A pergunta me atingiu como uma punhalada. Ele não estava com medo de ter feito algo errado, estava com medo de que Marina viesse buscá-lo. Não, eu disse firmemente. Você está seguro. Ninguém vai machucar você aqui. Os primeiros meses foram desafiadores de formas que eu não havia antecipado. Os meninos estavam hipervigiantes, sempre esperando punição por comportamentos completamente normais. Quando Júlia e Lucas brincaram barulhentamente na sala uma tarde, Lucas começou a chorar, pedindo desculpas profusamente. Por que ele está pedindo desculpa por brincar? Júlia me perguntou, confusa. Como explicar para uma criança de 6 anos que seu primo havia sido condicionado a acreditar que ser criança era errado? A terapia familiar se tornou parte de nossa rotina semanal. Doutora Helena, que já me conhecia, começou a atender todos nós juntos. Os meninos precisavam aprender que eram seguros. Júlia e Pedro, meu filho mais novo, precisaram aprender a ser pacientes com primos que reagiam de forma diferente. Ricardo e eu precisamos aprender a ser pais de 4 crianças traumatizadas de formas diferentes. Mas lentamente e milagrosamente começou a funcionar. Miguel começou a rir. Não o riso controlado e cuidadoso que eu lembrava das reuniões familiares, mas gargalhadas genuínas e altas de menino. Lucas descobriu que podia fazer perguntas sem ser punido, e começou a fazer milhões delas por dia. Tia Carla, por que o céu é azul? Tio Ricardo, por que os carros têm 4 rodas? Júlia, você quer brincar comigo? Perguntas normais. Comportamento normal. Infância normal. Foi durante esse período que recebemos a visita que mudaria tudo definitivamente. Era uma tarde de sábado, 3 meses depois dos meninos se mudarem para nossa casa. As crianças estavam no quintal quando a campainha tocou. Era minha sogra. Ela estava mais magra, mais velha, com uma expressão desesperada no rosto. Ricardo, ela disse, sua voz quebrada, preciso falar com você. Ricardo olhou para mim, depois para ela. Mãe, você sabe que cortamos contato. Por favor, é sobre as crianças. Sobre Marina. Eu cometi um erro terrível. Contra meu julgamento melhor, deixamos ela entrar. Não a convidamos para se sentar. Ela ficou de pé na sala de estar, torcendo as mãos. Marina está na prisão, ela começou. Vai ficar lá por no mínimo 2 anos. E as crianças? Ela olhou pela janela, onde podia ver os 4 meninos brincando juntos, elas estão diferentes. Diferentes como? Perguntei, minha voz gelada. Elas estão brincando. Fazendo barulho. Sendo crianças. Ricardo cruzou os braços. E isso é ruim? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não, não é ruim. É como deveria ter sido sempre. Houve um longo silêncio. Carla, ela disse, olhando diretamente para mim pela primeira vez em meses, eu devo um pedido de desculpas a você. Um grande pedido de desculpas. Não respondi. Apenas esperei. Eu sabia, ela continuou, sua voz quebrando. Eu sabia que Marina era muito dura com os filhos. Eu sabia que ela os assustava para que ficassem quietos. E eu usei isso contra você. Usou como? Eu os usava como exemplo do que seus filhos deveriam ser. Mas eles não eram bem comportados. Eles estavam com medo. E eu sabia disso. Ricardo se aproximou dela. Você sabia que Marina estava abusando dos filhos? Eu não queria acreditar que era abuso. Eu dizia a mim mesma que era disciplina rigorosa. Que era o jeito dela. E mesmo assim você os usou para humilhar minha esposa e meus filhos. Ela começou a chorar. Eu estava com ciúme. Ciúme? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Você era uma mãe tão boa, Carla. Seus filhos eram felizes, seguros, carinhosos. E os filhos da Marina não eram felizes, mas eram obedientes. E eu preferi fingir que obediência era melhor que felicidade. Por quê? Porque significava que eu não tinha que enfrentar o que Marina estava fazendo. A confissão pairou no ar entre nós como uma bomba que havia acabado de explodir. E foi mais fácil atacar você, ela continuou, do que admitir que eu havia falhado em proteger meus próprios netos. Ricardo estava pálido.
Mãe, você deixou Marina continuar abusando dos filhos para manter sua própria imagem? Eu não pensei nisso dessa forma na época. Eu não conseguia admitir que estava errada. Sobre Marina, sobre você, sobre a Carla. Sobre tudo. Sentei-me pesadamente no sofá. A raiva que havia carregado por tanto tempo estava se transformando em algo mais complexo. Ainda estava furiosa, mas também sentia uma tristeza profunda por todas as vítimas desta situação, incluindo 2 crianças que haviam sofrido anos de abuso enquanto eram usadas como armas numa guerra que não pediram para fazer parte. O que você quer de nós? Perguntei finalmente. Perdão, ela disse simplesmente. Eu sei que não mereço. Eu sei que causei danos que talvez nunca possam ser reparados. Mas ver essas crianças brincando no seu quintal, vendo como elas são felizes aqui. Eu quero que você saiba que você estava certa. Sobretudo, e eu estava errada. Sobretudo, olhei para Ricardo, que estava lutando com suas próprias emoções. Perdão não é algo que você pode simplesmente pedir e receber, eu disse. É algo que precisa ser conquistado. E honestamente não sei se você pode conquistar o meu. Ela sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Eu queria que você soubesse a verdade. E que você soubesse que aqueles meninos estão onde precisam estar, com pessoas que realmente os amam. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Carla? Sim? Você é uma mãe incrível. Sempre foi. E eu sinto muito por ter tentado fazer você acreditar no contrário. Depois que ela saiu, Ricardo e eu ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, processando o que havia acabado de acontecer. Ela finalmente admitiu, ele disse eventualmente. Admitiu o quê? Que você estava certa. Sobretudo, desde o começo. Era uma validação que eu havia esperado por anos. Mas agora que a tinha, descobri que não significava tanto quanto eu pensara que significaria. A verdade havia se revelado de outras formas, através da cura dos meus filhos, através do florescimento dos meus sobrinhos, através da reconstrução do meu casamento. 6 meses depois, a guarda dos meninos se tornou permanente. Marina perdeu definitivamente os direitos parentais. O pai deles, que havia desaparecido da vida deles, assinou os papéis renunciando a qualquer reivindicação. Miguel e Lucas oficialmente se tornaram nossos filhos. A adoção foi finalizada numa tarde ensolarada de terça-feira. No tribunal, cercados por nossos pais, que haviam se mudado para mais perto para ajudar com os 4 netos, doutora Helena, e alguns amigos próximos. Formalizamos o que já era real há meses. Vocês querem mudar seus sobrenomes? O juiz perguntou aos meninos. Miguel olhou para Lucas, que assentiu. Sim, senhor. Queremos ser santos como a tia Carla e o tio Ricardo. E como Júlia e Pedro, Lucas adicionou. Naquela noite comemoramos com uma pizza caseira, a primeira vez em suas vidas que os meninos puderam fazer a própria pizza. Sujando a cozinha e fazendo bagunça sem medo de repercussões. Mãe, Miguel me disse enquanto espalhava queijo na massa, obrigado por nos salvar. Vocês se salvaram, amor, respondi. Vocês foram corajosos o suficiente para pedir ajuda. Não, ele insistiu, sua voz séria. Você nos salvou. Você e o papai Ricardo. A palavra papai ainda era nova na boca dele, mas estava ficando mais natural a cada dia. 1 ano depois, mudamos definitivamente para mais perto dos meus pais, como havíamos planejado. A casa nova não tinha memórias ruins. Era um lar construído no amor, na honestidade e na cura. As crianças floresceram de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Júlia se tornou uma irmã mais velha, protetora e carinhosa. Pedro, que sempre foi quieto, encontrou sua voz ajudando Lucas a encontrar a dele. Miguel descobriu que era naturalmente bom com matemática e começou a sonhar em ser engenheiro. Lucas se revelou um artista, desenhando constantemente e criando histórias elaboradas sobre seus desenhos. Em terapia familiar, aprendemos que cura não é linear. Ainda havia dias ruins, pesadelos ocasionais, momentos quando os traumas antigos ressurgiam. Mas agora tínhamos ferramentas para lidar com eles. E mais importante, tínhamos uns aos outros. 2 anos após a adoção, recebemos um cartão pelo correio. Era de Marina, da prisão. Dentro, uma letra trêmula escrevera: obrigada por cuidar deles melhor do que eu consegui. Eles merecem a família que você deu a eles. Mostrei o cartão para Ricardo. O que você acha? Ele considerou por um momento. Acho que às vezes as pessoas destroem tudo antes de conseguir encontrar clareza. Talvez a prisão tenha dado a ela tempo para realmente pensar sobre o que fez. Você acha que deveríamos responder? Não sei, mas acho que podemos guardar isso. Talvez um dia, quando os meninos forem mais velhos, eles queiram saber que a mãe biológica reconheceu que eles estão melhor conosco. A vingança que eu havia imaginado, a validação pública, a humilhação de quem me havia humilhado, nunca veio da forma que esperava. Em vez disso, veio de forma mais silenciosa e profunda, através da vida próspera que construímos, através de crianças curadas, através de um casamento mais forte, através da família amorosa que finalmente conseguimos ser. 5 anos depois de tudo começar. Sentei no quintal da nossa casa nova assistindo 4 crianças brincarem juntas. Elas estavam sujas de terra, altas demais, rindo alto demais.
Eram barulhentas, bagunçadas e perfeitamente maravilhosamente normais. Ricardo se juntou a mim no balanço da varanda, 2 copos de limonada nas mãos. Arrependida de alguma coisa, ele perguntou. Olhei para as crianças, depois para ele, depois para a vida que havíamos construído das cinzas da que quase perdemos. De nada respondi, nem de uma única coisa. Porque às vezes a melhor vingança não é destruir quem te machucou. É construir algo tão bonito, tão forte, tão cheio de amor que torna todo o sofrimento anterior não apenas suportável, mas significativo. E às vezes, salvar outras pessoas no processo é o que torna tudo isso verdadeiramente vale a pena. Se essa história tocou vocês de alguma forma, por favor deixem um like e se inscrevam no canal para mais histórias de superação e justiça. Seus comentários e apoio fazem toda a diferença para outras pessoas que podem estar passando por situações parecidas. Até a próxima história!